E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? No transtorno depressivo, uma pessoa com depressão, existe uma rede de áreas do seu cérebro chamada rede de modo padrão. É um nome meio merda, mas é o nome que deram. Rede de modo padrão. DMN. Mood Network. É, um nome estranho. Tá. Pensa assim, ó, na década de 80, os caras começaram a estudar o cérebro por meio de ressonância magnética funcional, imagem cerebral. Surgiu essa tecnologia e os caras ficaram loucos fazendo isso. Quando você pedia pro cara ir lá na ressonância magnética funcional e olhar para um lugar, eles viam que o córtex occipital, que fica aqui, se acendia. Quando eles pediam para o cara pensar numa coisa que envolvia um raciocínio lógico, o córtex pré-frontal, que fica na frente, aqui atrás da testa, se acendia. E um cara uma vez pensou, e quando o cara não está fazendo nada? Quando ele está viajando na maionese, o que se acende? Eles descobriram que quando o seu cérebro está sem estar engajado em nada fora de você, sabe quando você está olhando pro vento assim? Você tá viajando, cara, você não lembra, acorda assim. Aquilo ali, quando você está naquele estado, também chamado de mind wandering, você está num estado de uma rede do cérebro ativa. Então, quando o seu cérebro não está fazendo nada, ele tem uma atividade aumentada de várias áreas. Ele está fazendo várias coisas. É parecido com quem tá dormindo, não? Não, Não, é pior diferente. que não, É cara. mesmo? A gente pode falar sobre sono depois, mas olha que interessante. Essa rede de modo padrão, quando liga, é como se você estivesse mais para dentro de você. Você está mais interno, você não está prestando atenção nisso, você não está pegando nenhuma textura, você está para dentro. Para dentro. Hoje se descobriu... É quando a gente diz que a pessoa está viajando, sabe? Viajando, Na hora tá que você pirando, está viajando, tá viajando. aí O o olhar teu tá pensamento sem foco. isso, o teu Isso, pensamento exato. está flutuando. Você tá vendo o vento aqui, ó, e tem uma pessoa te olhando, você nem vê que ela tá te olhando, você tá viajando. Hoje a gente sabe que pacientes com transtorno depressivo têm uma atividade aumentada dessa rede. É por isso que muitas vezes eles ruminam muita coisa, eles vivem mais para dentro, eles ficam muito dentro deles e pouco fora. Muito pensamento ruminativo, puta, por que eu fiz aquilo? Fica se culpando. Dá pra dizer que geralmente entrar nesse modo é majoritariamente ruim? Não necessariamente. Não. A Porque gente desculpa, por favor. Nesse caso, você tem um aumento da atividade na amígdala. E esse aumento da atividade da amígdala A amígdala é uma região do cérebro Isso, uma envolvida por região- detectar perigo. Só pra E deixar aí, claro. essa atividade na amígdala, ele acaba determinando que onde essa atividade circula está mais ligada a pensamentos negativos. Você fica bem mais pessimista. Uma visão mais pessimista. Né? Então, essa rede pode estar envolvida, por exemplo, com criatividade em alguns aspectos. Né? Mas ela tem uma relação com várias condições psiquiátricas. A depressão, ele falou, mas tem alguns estudos mostrando a relação dela com o autismo, com o TDAH, com outras condições de saúde mental também. E olha que interessante, quando você vai fazer uma intervenção psicoterapêutica num paciente com depressão, O famoso remedinho? não. Aí é uma intervenção psiquiátrica. Tá. Uma intervenção psicoterapêutica e num psicólogo. Tá. Sem remédio. Tá. Quando um dos tratamentos padrão ouro para depressão, e olha aí que eu começo a falar que as neurociências estão cada vez mais ajudando a psicologia, estão ficando coladas. Um dos tratamentos padrão ouro para depressão, a gente chama de ativação comportamental, AC, ou Behavior Activation. O que envolve? Envolve você fazer um atendimento com o seu paciente, você vê o que ele está fazendo, muitas vezes devido a esse aumento de atividade da rede de modo padrão, o paciente está muito parado, muito para dentro, você dá algumas tarefas que ativam o comportamento dele, como, por exemplo, lavar a louça, abrir a janela, passear com o cachorro. Quando você vai ver o cérebro desse paciente que ativou, que você fez uma ativação comportamental, essa rede começa a se desligar. Uma rede que estava ligada, deixando ele ter muita ruminação. Quando você pega a atenção do paciente e você joga fora da cabeça dele, então eu tenho que lavar um prato, eu tenho que secar, eu tenho que juntar o cocô do cachorro, eu tenho que fazer alguma coisa, me engajar numa tarefa fora de mim. Essa rede começa a desligar e o paciente manifesta a melhora dos sintomas. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, Igor? A psicoterapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia pautada num processo estruturado e organizado, ela é um tratamento biológico. Isso que é louco que a galera não entende. A fala, você falar com o paciente, você consegue modular o cérebro dele por meio da fala.
Quando eu falo um negócio e faço você prestar mais atenção, eu estou aumentando a sua noradrenalina e sua dopamina. Quando eu peço para você revisitar algum tipo de experiência que você teve, talvez olhar ela por um outro ângulo, eu estou reestruturando os circuitos no seu cérebro que fazem você mudar a sua emocionalidade. Aliás, eu diria o seguinte, ele está manipulando a tua atividade cerebral e construindo redes neurais agora. Se você lembrar disso amanhã, né, é porque ele mudou a estrutura das tuas conexões no teu cérebro, a partir de um processo que envolve regiões de memória, né? Não só a linguagem consegue ativar neurônios nas regiões de memória e esses neurônios eles vão promover ao longo do cérebro uma melhora na conexão em relação àqueles conteúdos. Então, toda vez que você está intervindo com o paciente, você, de certa forma, está operando os neurônios dele, né? As conexões que esses neurônios promovem, né? Então, as pessoas... Por isso que essa ideia de mente, às vezes, ela atrapalha. Porque as pessoas estão achando que você está fazendo psicoterapia, sei lá, você está trabalhando com alguma coisa abstrata. E não é, você está trabalhando com alguma coisa que é biológica. Mente, de fato, é abstrato pra caralho. É difícil, velho. O que é mente? Tem até alguns produtores de conteúdo acadêmico dentro das psicologias que dizem que mente é uma pseudo-questão. É mais ou menos você... Até o Baum fala isso, ele diz assim... É tipo você perguntar quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Você não tem como saber, velho. Você não consegue medir qual que é o tamanho de um anjo pra ver se ele entra ou não na cabeça de um alfinete. A mente é isso. Mente é tipo Papai Noel. A gente fala que tá aí, mas pra questões práticas é pouco útil. Então, quando você trabalha um processo psicoterapêutico de intervenção psicológica com um paciente, você vai num psicólogo, uma terapia estruturada, organizada, o profissional da psicologia, ele está fazendo uma intervenção biológica em você, cara.